A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Amados, eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem nos falado, que o Senhor tem nos instruído, algo que até eu já ministrei, mas que eu quero compartilhar agora com todos os ouvintes do Minutos de Fé. Eu quero estar compartilhando esse ensinamento e pedindo ao Espírito Santo que fale ao coração de cada um e que você esteja com o coração aberto, para que você não venha ouvir a minha voz, mas venha ouvir a voz do Espírito Santo em tua vida. Amém? Amados, sempre que vai se aproximando o fim de ano, todos nós começamos a fazer planos, projetos para o próximo ano, não é verdade? E é mais do que correto fazermos assim. O Senhor nos instrui a planejar todas as coisas. E nós devemos fazer nossos planos, devemos colocar os nossos sonhos ali no papel, projetar tudo, né? É assim que o Senhor nos instrui e ali apresentar ao Senhor. Devemos orar em cima desses projetos, desses sonhos, mas só que nem sempre eles vêm se cumprir em nossas vidas. Pelo menos nem todos se cumprem. E isso porque nem todos foram estabelecidos por Deus em nossas vidas. Não foi o Senhor que estabeleceu esses planos para nós. Nós precisamos fazer nossos planos, projetos e apresentar ao Senhor. E aquilo que não for da vontade dele, não estar alinhado com os projetos dele, Ele mesmo vai tirar do nosso coração. Ele vai tirar da nossa vida. E só vai concretizar aquilo que já está estabelecido no coração do Pai. Livro de Provérbios 16, verso 1 e 2, vai nos dizer assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor, Ele pesa os espíritos. Olha só o que essa palavra, ela está nos dizendo. Aqui em Provérbio, ele está nos dizendo que nós podemos até fazer os planos e projetos futuros para nossas vidas. Mas devemos sempre nos lembrar dessa palavra, que a última palavra vem da boca de Deus. A resposta às nossas orações vem de Deus. A última palavra vem do Senhor. A aprovação tem que vir de Deus. Se for aprovação, se for permissão e se for a vontade dele, pode ter certeza, os teus planos e projetos vão se concretizar, vão acontecer, serão realizados em sua vida. Mas você precisa saber esperar o tempo de Deus. Tudo tem um tempo. Nossos sonhos e projetos, quando são colocados no altar do Senhor, são como sementes. E quando você lança uma semente à terra, ela já não nasce de imediato. Não é assim. Há um preparo, tá? Há uma preparação para tudo isso. Então, assim será também na sua vida. Você deve orar, colocar no altar do Senhor e também você precisa esperar a resposta de Deus. Esperar a aprovação do Senhor, para que também venha se concretizar. Amém? Deus, Ele sonda o mais íntimo do nosso coração.
cada vontade, cada sonho que colocamos no altar do Senhor. Ele vê as intenções do coração do homem. E Ele vê aquilo que nós não vemos. Nós não conseguimos enxergar além. Enxergamos até onde nossos olhos alcançam. E mesmo com olhos de fé, não conseguimos também enxergar o interior de um homem. O coração do homem, ele é enganoso, tá? E nós temos que colocar toda a nossa confiança no Senhor, porque é Ele que vai tirar toda a escuridão e revelar aquilo que está oculto. A vontade de Deus vai ser revelada e ela vai se concretizar. Mas a intenção do coração será sondada por Deus. Amém? Então, para nós, aos nossos olhos, tudo parece ser bom, a qual queremos, para nós. Mas só o Senhor sabe o que virá depois. Não conseguimos entender e não sabemos. Nós conhecemos o nosso passado, sabemos o presente, mas o futuro, somente o Senhor. Então, descansa no Senhor e espera nele a resposta. Não vai agindo sem ter uma resposta de Deus, tá? Por isso temos que colocar tudo nas mãos do Senhor e nele confiar. Ele é o nosso Pai. E é Ele que pagou um preço por nós. Por quê? Porque Ele nos ama. E os planos dele são melhores do que o nosso. São melhores e maiores. Busque a resposta, aguarde a resposta de Deus. A resposta de Deus, ela é o caminho de Deus. Então, para você entender o caminho de Deus, você precisa ouvir a voz de Deus. Nós não sabemos o caminho. Por quê? Porque os nossos pensamentos não são os de Deus. Mas nós precisamos capturar os pensamentos de Deus. Precisamos conhecer os pensamentos do Senhor. O que Ele tem pensado de cada um de nós. E a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele nos vê. Ele nos vê como filhos. A palavra de Deus diz que você é um filho de Deus, tá? A sua identidade pessoal como Deus pensa de quem você é, ela é fundamental para o seu crescimento. Para compreender os pensamentos de Deus e entender o seu caminho, você precisa entender quem você é para Deus. E Deus te vê como filho. Livro de Efésios, capítulo 2, verso 10, nos diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A palavra do Senhor nos diz que Ele nos fez, Ele nos criou, e em Cristo Jesus nós nascemos novamente. Deus chamou a todos nós para sermos filhos. Por quê? Porque Ele nos criou feitura dele. Somos criados por Ele, em Cristo. Nós somos criaturas do Senhor. Como está lá em Gênesis, Deus criou o homem à imagem e semelhança. Deus o criou. Deus criou cada um de nós. Mas por um momento, o nosso espírito ele ficou amortecido. Por quê? Porque pecou. O homem pecou lá no jardim. E ali ficou separado de Deus. Mas através de Cristo, em Cristo Jesus, nós recebemos a oportunidade de voltar a viver os caminhos de Deus, a voltar a viver o caminho do Pai, a qual Ele preparou para nós. Então, lá no livro de João, no capítulo 1, verso 12, nos diz que aquele que o recebe, que crê e o recebe como único e suficiente Salvador em sua vida, ele recebe o direito de ser chamado filho de Deus. E então, em Cristo Jesus, nós renascemos. Nós recebemos o direito de filhos de Deus.
Então precisamos ocupar este lugar de filho, porque Deus nos enxerga como filho. Então entenda, para você ter a resposta de Deus sobre aquilo que você está buscando, você precisa entender o caminho de Deus, porque a resposta de Deus é o caminho, e o caminho de Deus são os teus pensamentos, é a palavra, tá? A palavra de Deus é a resposta. Então você precisa entender o caminho de Deus para chegar até o seu destino. E para isso você precisa entender os pensamentos do Senhor, o que Deus pensa, como Deus pensa. Então o primeiro passo é você entender que um dos pensamentos de Deus é como Ele te vê. E Ele te vê como um filho. É assim que o Senhor quer. Então em Cristo Jesus nós nascemos de novo. E em Cristo Jesus nós somos recriados por Ele para viver o propósito. E agora como filhos, filhos do Deus Altíssimo. Nós nascemos em Cristo. E nascemos para vivermos a vida, uma vida de filhos do Deus Todo-Poderoso. Para isso, precisamos entregar todos os nossos desejos, vontades ao Senhor. Porque quando nós dizemos que entregamos tudo ao Senhor, isso que significa que é entregar todos os nossos pensamentos e todos os nossos planos a Deus. O Senhor está interessado na entrega. O que você tem para entregar ao Senhor? Pega os teus sonhos, teus projetos e entrega ao Senhor. Porque nós dizemos, entrega tudo ao Senhor. E nós precisamos fazer isso. É entregar tudo, tudo mesmo. O que nós queremos, o que desejamos, o que pensamos, vontades, sonhos, projetos. É entregar tudo ao Senhor. Para ali também nós entendermos qual é os pensamentos do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Como o Senhor pensa? E outro passo de como o Senhor pensa, para nós capturarmos os pensamentos do Senhor, é que Deus, Ele mede você pela qualidade e não pela quantidade. Não importa o quanto você tem. O importante é que você tenha qualidade, e qualidade com Deus. Então, ou seja, não importa o seu cargo, se você é servo, se você é um homem ou uma mulher de Deus, se você faz muito na obra de Deus. Deus está olhando a qualidade. Aqui, nós vimos em Provérbios que Deus sonda o Espírito. Deus pesa o nosso Espírito. Ele pesa o nosso coração, Ele põe na balança dele. Então, Deus sonda as intenções do coração. E muitos servos do Senhor, porque nós fomos chamados ao Senhor, todos para ser servos do Deus Altíssimo. Quando nós entendemos que existe o Criador, que Deus é o nosso Deus, então nós devemos ocupar o lugar de servo do Senhor. Mas o Senhor, Ele quer muito mais que isso. Deus quer que o filho ocupe o seu lugar de filho e comece a usufruir de seus privilégios e cumpra os seus deveres de filhos. Ser servo de Deus é um privilégio para nós, né? É uma honra. Mas ser servo é fazer a vontade de seu Senhor. Mas o filho, ele não só faz a vontade do Pai, como ele vive a vontade do Pai. Viver a vontade do Pai é compartilhar e concordar. O servo, muitas vezes, ele obedece, mas ele muitas vezes não concorda, só obedece. O servo, ele está ali para servir e para fazer a vontade do Senhor, tá? Para obedecer a vontade do Senhor, mas nem sempre ele vai concordar. Muitos servos estão fazendo a vontade do Senhor, mas como está o seu coração com o Senhor? Você que é servo, como está o seu coração com o Senhor?
Você está sendo sincero? Porque se você está apenas obedecendo ao Senhor, mas dizendo no teu coração que não aceita, que não concorda isso, então você é apenas servo. O filho, muitas vezes, ele vai até questionar o Senhor. Ele vai perguntar ao Senhor, por quê, Pai? Ele vai buscar a resposta do Senhor. E o Senhor vai trazer e revelar ao coração dele a vontade. E o filho tem prazer em obedecer ao Pai. Não que o filho esteja buscando uma justificativa, mas ele quer alinhar a vontade dele à vontade do Pai. E ele se rende à vontade do Pai. O servo muitas vezes se rende à vontade do Pai, mas mesmo sabendo o porquê, ele ainda questiona. Ele ainda questiona. Ele ainda quer saber o porquê, mas ele tem medo. Ele tem medo de perguntar ao Pai, de perguntar ao seu Senhor, porque muitas vezes um servo, quando ele se vê somente como servo, ele enxerga Deus apenas como Deus e não como Pai. O filho não deve ter medo do Pai. O filho tem que ter a intimidade, tem que se aproximar do Pai, tem que ter relacionamento, intimidade. E o Senhor nos chama a ser filhos. É por isso que o Senhor quer filhos, e não só servos. Ele quer filho. Todo filho é um servo de Deus, mas nem todos os servos são filhos de Deus. Assim como todos são criaturas, mas nem todos são filhos de Deus. E nós fomos chamados para ser filhos. Nós nascemos para ser filhos. Os filhos, o pai, ele vai sondar o coração do filho. Ele vê as intenções e tem o prazer de dar aquilo que o filho deseja. Porque o Senhor, ele está olhando, ele está atento, ele está sondando a todo momento, tanto a intenção do filho como a do servo. E muitas vezes Deus vê o coração do servo, que ele está obedecendo, mas tem muito questionamento e incredulidade. Então, às vezes, as orações não são atendidas. E o filho, muitas vezes, tem ali um questionar, mas também tem um reconhecer. Reconhecendo que o Senhor pode mudar todas as coisas e que a vontade dele é maior do que qualquer coisa. E ele tem as suas vontades. E ele apresenta no seu íntimo, no teu coração ao Senhor. Porque o nosso coração é um altar para Deus. Quando o filho tem um coração devoto ao Pai e íntimo com Ele, com qualidade com Deus, então as suas preces, as suas intenções do seu coração, elas são respondidas. Porque Deus está sondando. Antes mesmo do filho abrir a boca, Deus dá aquilo que é necessário para ele. Deus quer que você seja filho, que você ocupe o seu lugar de filho, para que você possa viver o caminho a qual Ele destinou para você, mas que você precisa entender quem você é. Quem você é diante do Senhor. Ele te deu uma identidade de filho e você precisa ocupar a identidade de filho. Ele quer de você uma entrega total, que você entregue tudo ao altar dele. E que também você renda o teu coração com a pura intenção ao Senhor, que você tenha qualidade com o Senhor. Porque só assim, entendendo os pensamentos e a vontade do Senhor, é que você verá a resposta de Deus para a tua vida. Deus, Ele não é só o nosso Senhor, Ele não é só o nosso Deus, Ele é o nosso Pai,
Tenha Ele como pai. Tenha qualidade com o Senhor. Tenha tempo de qualidade com o Senhor. Tenha intimidade com o Senhor. Tá? Tenha intimidade com o Pai. Tenha intimidade com o Pai. Tá? Com intimidade, qualidade com o Senhor, todos os servos têm. Porque passam tempo com o Senhor. Mas só que Ele quer mais. Ele quer o teu coração, como filho. Então, se você viveu até hoje somente como servo do Senhor, comece a mudar isso. Tenha o seu coração como filho. Aí você pode dizer, mas eu aceitei Jesus como está lá em João 1,12. Então eu ganhei o direito de ser filho. Sim, você ganhou. Mas você está ocupando esse lugar de filho? Você está sendo filho? Ou você perdeu a sua identidade? Ou você já não tem mais aquela qualidade de entrega ao Senhor de filho? Então, o Senhor, Ele quer manter uma intimidade, um relacionamento com o Filho dEle, o qual Ele propôs ao criá-lo desde o início. O Senhor criou o homem para ter intimidade com o homem. Ele o viu como uma criatura e como um filho. Então você precisa voltar a isso, voltar a esse primeiro amor e ter uma qualidade de filho, reconciliar com o Pai. Tenha Deus como seu Pai, tenha intimidade de filho com Ele. O Pai corrige o filho, a qual Ele ama, e o filho obedece ao Pai, a qual o ama. Você nasceu para ser filho. Volte a ocupar o teu lugar de filho. O Pai te ama. Você é filho amado. Se sinta amado pelo Pai. Se encha com este amor. Receba o amor e compartilhe o amor de filho. O filho tem um dever de ser exemplo, um dever de espalhar o amor de Cristo, o amor de Deus. O filho tem o dever de espelhar a imagem do Pai. Então, reflita a imagem do Pai, do nosso Senhor, do nosso Criador, do nosso Pai, em nome do Senhor Jesus. Entenda então, você tem uma identidade a ser vivida nesta vida, que é ser filho de Deus. Amém? E lembre-se que a resposta, para ter resposta, conheça a mente do Senhor, conheça os pensamentos do Senhor. Amém? Que Deus venha continuar ministrando no teu coração essa verdade e que você nesse dia possa ter um tempo de qualidade com o seu Pai querido, com o Papai amado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus venha resplandecer a luz do rosto sobre ti e te dê a paz. Fiquem todos na paz do Senhor e tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai. Amém?